Pessoal, e esse final de semana vai ter Fla-Flu. O jogo foi adiado para o domingo e tem muita repercussão sobre isso. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final, mas antes, comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Sem perder tempo, é deste Fla-Flu. Depois da estreia na Libertadores, com vitória sobre o Cusco, no Peru, a delegação do Flamengo teve problemas para retornar ao Brasil e só foi chegar ao Rio de Janeiro ontem à noite, com quase 12 horas de atraso. O imprevisto fez com que a diretoria rubro-negra solicitasse o adiamento do Fla-Flu de sábado para domingo, por conta do pouco tempo de descanso e de preparação. O Fluminense concordou, a Polícia Militar deu aval e a CBF remarcou o clássico para o dia seguinte, às 18 horas. Em nota, a entidade que comanda o futebol brasileiro explicou que atendeu a uma solicitação dos dois clubes em função de problemas logísticos enfrentados pelo Flamengo, enquanto o Fluminense afirmou que, ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, concordou com o pedido, tendo um dia a mais de treinamento. A expectativa para esse clássico, que já começou nos bastidores, é a melhor possível, já que se trata de um confronto direto pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. O tricolor atualmente é o terceiro colocado, com 20 pontos, enquanto o rival vem logo atrás, com 17. Os dois estão de olho no líder Palmeiras, que tem 25. Sem novos desfalques, o técnico Luiz Ubeldia vai poder escalar o que tem de melhor, depois do empate sem gols diante do Deportivo Laguaira, na estreia da Libertadores. Tínhamos há pouco tempo 18 jogos em pouco mais de 2 meses. Já jogamos alguns e continuamos nisso. São muitos jogos seguidos. É um clássico importante. Vamos jogar com vontade. Do outro lado, Leonardo Jardim vai mexer na equipe mais uma vez. Jogadores que foram preservados na altitude de Cusco, como Arrascaeta e Pedro, devem retornar à equipe titular, enquanto nomes como Eric Pulgar e Jorginho seguem no departamento médico. Uma das coisas que eu tento desenvolver neste grupo é a nossa capacidade de ter soluções, do elenco ter soluções. Não somos somente os 11 que iniciamos, mas muitas vezes aqueles que estão fora têm um papel tão ou mais importante do que aqueles que iniciam. Gente, este clássico é apelativo. Pelo seguinte, o Fluminense muito bem no Campeonato Brasileiro, o Flamengo se restabelecendo com o Leonardo Jardim, já tem uma revanche da final do Carioca, o jogo foi para os pênaltis, e aí o Flamengo ganhou. Edu Dracena. O Fluminense é o mandante, mas o Flamengo está reestruturando aquela qualidade. Quem leva essa para você? Renato, vai ser um belo jogo, porque como você falou muito bem, o Fluminense está jogando um futebol convincente, está jogando muito bem. O Zubeldia conseguiu, implantar a filosofia de trabalho dentro do Fluminense e os jogadores estão correspondendo. Por outro lado, o Flamengo, com o Leonardo Jardim, está se engrenando, está começando a criar um corpo novamente. Então eu espero agora, já tá 1-0 pro Flamengo pra mim, viu, Renato? Depois dessa mudança aí de dia aí pra mim, já tá 1-0 pro Flamengo. Ô, louco. Só por causa de 1h30 de atraso do avião, mudou toda a tabela. Mas eu acho que um clássico como esse tem que acontecer no domingo mesmo. O Grenal vai ser no sábado, eu prefiro o clássico domingo, acho que é o dia certo. Domingo é dia de jogar, domingo é dia de jogar bola, domingo domingo agora é dia de jogar bola? No Paulistinha tem que jogar no sábado. É que esse clássico não tá no mata-mata, não tem outras questões, é uma rodada cheia de brasileiro. Eu acho que para o torcedor é melhor no domingo. Mas eu também acho. Eu briguei aqui por isso. Não é no sábado, que era pra ter jogado no domingo todo mundo. No sábado, pelo menos, domingo é folga. Eu briguei aqui sozinho. E agora esse jogo do Flamengo, eu também acho, eu tô com você. O Fluminense aí, depois vai jogar na quarta-feira a Libertadores e um pouco tempo de recuperação. Por causa de 1h30 do avião, e a CBF, na hora, chegou o pedido lá no sábado de manhã. Mas o Fluminense deu aval também, né? Então, não, o Fluminense não, pelo amor de Deus, não pode. Tem que sentar lá, tá na tabela, tem que estar na tabela. Tem que estar lá. Provavelmente tem um desgaste também dos jogadores do Fluminense pensando nisso, né? Porque o Fluminense também foi à Venezuela, é uma viagem chata.
Enfim, Pedro Henrique Torre está com a gente. Ontem o Pedro deu a letra, hein? Falou que tinha a questão da logística toda do Flamengo e também por isso, Pedro, o clássico ficou para domingo. Eu achei melhor para os dois. Não sei se os dois de fato concordaram. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para todos aí, Jailson, Donk, todo mundo ligado na gente no Sport Center. Pois é, ontem já tinha fortes sinais de que a logística seria complicada, né? O Flamengo teve problemas em toda essa questão, saía de Cusco para Arequipa, de Arequipa para o Brasil. Jogadores acordaram 6 horas da manhã para viajar, então demorou bastante tempo. E aí, de fato, o Flamengo levou 11 horas no total para voltar do jogo de estreia na Libertadores. Conseguiu a vitória, mas de fato teve esse problema todo aí. Diante disso, solicitou à CBF o adiamento da partida em um dia. O Fluminense também fez a mesma solicitação, concordou, embora existam vários protestos de torcedores tricolores, especialmente em redes sociais. Tudo foi feito, passou de amanhã, seria amanhã, 18h30, Maracanã, para domingo, 18 horas. Então o Flamengo ganhou um tempinho a mais para poder respirar e o Leonardo Jardim quebrar um pouquinho mais a cabeça. Como é que ele vai fazer para escalar essa equipe? Ainda não vai ter Pulgar nem Jorginho, Cebolinha também. E o Alexandro, pode ser que de repente tenha uma possibilidade de retorno, está em fase final de recuperação da lesão muscular. Mas fato é que o Flamengo precisa de reforço agora, Bruno Vicari, de fôlego, cilindros de oxigênio, não só por ter jogado na altitude contra o Cusco, mas também porque faltou tempo de descanso. Os jogadores chegariam ontem pela manhã e aí teriam o restante do dia de descanso, chegaram à noite e agora estão trabalhando direto, aí vão ter que compensar essa folga em algum dia para dar aquela descansada também mental, que é essencial no esporte de alto nível, Bruno. Aí o Flamengo só joga na quinta, na Libertadores, então pelo menos tem um tempinho aí maior. O Fluminense não, já volta a campo na quarta. Obrigado. Vou falar a informação do Flamengo também. A gente tem várias aqui, que o Flamengo ele tá de olho no lateral esquerdo no mercado, tá? O Flamengo tá de olho no lateral esquerdo, até porque assim, Alexandro... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Flamengo já está na hora de contratar laterais, tanto esquerdo como direito? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vem sofrendo com problemas físicos, não tá conseguindo atuar várias partidas em sequência, ou ele atua 2, depois descansa e o Ayrton Lucas vem, e quando o Ayrton Lucas joga, diversas críticas acontecem por conta do futebol dele, que essa temporada caiu de produção. Então, o Flamengo olha no mercado para a janela do meio do ano para a posição de lateral esquerdo. O Caio Henrique é um jogador que a gente trouxe a informação aqui, que o Flamengo tentou em fevereiro, acabou não acontecendo, mas o Caio Henrique é um jogador que não tem negociação em andamento, bom deixar claro isso, mas é um jogador bem monitorado, bem avaliado, foi um pedido do Felipe Luiz lá em janeiro, fevereiro, acabou não acontecendo e tudo mais, mas Caio Henrique é um jogador monitorado e o Flamengo busca um lateral esquerdo para o meio do ano. Se for ao mercado, lateral esquerdo é uma posição muito bem quista pelo Flamengo no mercado e vai fazer um investimento, isso é uma informação que apurei aí. Bora aí, novidades made in André Hernan e Bruno Andrade, selo Fala Fonte. O Corinthians tem monitorado, e já não é de hoje, então podemos falar em interesse sim, mas vou muito mais na linha do monitoramento do Everton Cebolinha, que já era um nome muito bem visto com o Dorival Júnior, ou seja, é o nome da estrutura, não vou falar que é o nome do Dorival, tampouco o nome do Fernando Diniz, mas é um nome muito bem avaliado pelo departamento de futebol, por questões táticas, por questões técnicas, por uma questão também de possível facilidade de negociação, e vou colocar depois aqui em cima da mesa 2 cenários, ou pelo menos os únicos 2 cenários possíveis para o Corinthians talvez avançar pela contratação do Everton Cebolinha, mas o ponto mais importante, fundamental, o Corinthians monitora com muita atenção o Everton Cebolinha, que hoje é reserva do Flamengo, não tem minutos como teve lá atrás no começo da temporada com o Felipe Luiz. O Cebolinha tem um contrato somente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Informação nossa de 2-3 semanas, o Flamengo não vai procurar o Cebolinha para renovar o contrato, já está decidido, enquanto que com o Bruno Henrique, pensando claro no olhar ataque do Flamengo, enquanto o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique por pelo menos mais um ano e confia nessa renovação, o caminho é contrário em relação ao Cebolinha. O Flamengo, por vários motivos, também financeiros, por que não pretende, ou no caso, não vai
já determinou essa situação, renovar o contrato do Cebolinha. O Cebolinha também já tem outros planos para a carreira, então esse é um ponto importante, no caso mais um ponto importante, esse monitoramento do Corinthians, e aí são duas opções em cima da mesa. O Corinthians tentar no meio do ano um acordo com o Flamengo, e aí fica a informação importante, conversando ontem com pessoas do Flamengo, o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha no meio do ano, por mais que não tenha interesse na sua renovação, especialmente pensando em mercado brasileiro, o Flamengo não vai facilitar. Eu não vou cravar aqui que não tem possibilidade de acordo, porque de repente pode surgir uma proposta interessante e faltando 6 meses de contrato, o Flamengo pode reavaliar essa situação, dependendo ali dos moldes de um eventual acordo, mas hoje na cabeça do Flamengo é não facilitar negociação no meio do ano. Então o Flamengo trabalha para ficar com o Cebolinha até o fim do ano. Se o Corinthians ou outro clube brasileiro, ou clube de fora que seja, não conseguir um acordo com o Flamengo para ter a chegada do Cebolinha já para o segundo semestre, aí fica a possibilidade então de assinar um pré-contrato, negociar direto com o jogador e tê-lo à disposição em janeiro de 2027. Tudo isso o Corinthians já estuda nos bastidores, não é a questão prioritária nesse momento, até porque o Corinthians tem outras dores de cabeça para poder resolver, mas sim, é um jogador que interessa, existe esse monitoramento e depois é tentar perceber ou entender qual a melhor estratégia para ter o Cebolinha. Que, para fechar aqui no meu combo de informações e passar por Hernan, se depender do staff do Cebolinha, a prioridade, ou pelo menos a preferência, é voltar ao mercado do estrangeiro. Enfim, não sei se Europa, se Oriente Médio, mas o staff do Cebolinha até vê com bons olhos o futebol de fora. Mas há também pessoas do próprio staff que olham e enxergam de forma positiva uma negociação interna. Uma coisa para mim é clara, se o Cebolinha chegar de fato até o meio do ano sem acordo com ninguém, não é só o Corinthians que vai para cima. Hoje a nossa informação envolve o Corinthians, mas tendo em vista a qualidade, jogador que pode assinar pré-contrato, não me surpreenderia de nos próximos meses a gente falar aqui de mais X, Y, Z clubes do Brasil interessados na contratação do Cebolinha, que para ele está aberto, viu? Entre Europa, Médio Oriente, o futebol brasileiro, ele vai esperar a melhor proposta para decidir o futuro. O Mozart Martins está perguntando se o Grêmio não pode entrar na parada, porque os torcedores do Grêmio adoram Cebolinha também, né? Faz total sentido. Assim, dentro do Corinthians, quando a gente fala sobre esse nome, Everton Cebolinha e tal, é uma cautela muito grande. Até assim, é quase que algo do tipo assim, não queremos falar muito sobre o tema para não gerar uma empolgação. Então, assim, até o meu sentimento também foi muito esse, que assim, é um jogador que tem total assim aprovação de todo mundo dentro do clube, é um jogador que mudaria um pouco assim até na questão da experiência desses jogadores de lado de campo. O Vitinho é um jogador que ainda é muito inconstante no Corinthians, tem os moleques, Dieguinho e tal, que precisam se firmar, jogadores dessa posição, o ponta que corta para o meio. Então, assim, dentro do Corinthians, beleza, é um nome aprovado, é um nome que todo mundo gosta, não teria nenhum problema com o Fernando Diniz, óbvio, gostaria de ter um jogador dessa categoria, mas o que eu sinto o Corinthians não vai falar sobre isso, não vai abertamente se questionados em entrevistas ou em conversas assim, para não criar uma expectativa no torcedor, porque assim, imagina, o torcedor cria uma expectativa, tá vendo Cebolinha, pode acontecer, o Corinthians tem interesse, depois chega um jogador, oportunidade de mercado e de repente que não é da prateleira do Cebolinha, vira aquela velha história, sonhou com fulano, acordou com ciclano. Então, assim, o Corinthians tem muito essa preocupação com a repercussão na torcida em relação a jogadores que estão vindo, a gente viu isso na última janela. Então, senti do Corinthians na minha apuração, algo do tipo assim, cara, é um nome legal, bacana, mas vamos com muita cautela, porque sabe-se que é uma negociação extremamente difícil, a saída dele do Flamengo e até mesmo esses interesses que tem fora do Brasil. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Cebolinha aí tá dando o que falar, parece que ele vai ter que ficar no Flamengo até o final do ano, o Flamengo não vai aí, né, digamos, facilitar a saída dele para qualquer time aqui do Brasil, principalmente, né? E tem aí toda essa informação que saiu, né, que o Flamengo conseguiu adiar o jogo, que era no sábado contra o time do Fluminense pro domingo. Galera chorando muito, mas não sei porquê, já que o próprio Fluminense aceitou, tá? E também não dependeria só do Flamengo, nem só do Fluminense também. Teve o Flamengo, o Fluminense,
teve aí as seguranças, chegaram a um acordo e o jogo é no domingo. Mas também a federação tá de brincadeira, tá? Colocar um clássico como esse, um Fla-Flu, né, que é um clássico histórico, querendo ou não, em dia de sábado, né, era para ter entrado um consenso com a Conmebol, colocado esse jogo do Fluminense para quinta-feira, né, na Libertadores, e esse clássico sendo no domingo, pô. É inaceitável o que os caras estão querendo fazer com o futebol brasileiro, tá? Clássicos, tanto o Flamengo, tanto o Fla-Flu, como um Grenal, como um derby, é domingo, pô. É domingo à tarde, tá? Esses jogos é domingo à tarde, domingo 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Pô, é de sacanagem o que estão querendo fazer com o futebol brasileiro. Ah, mas é ano de Copa. Se vira, clássico é clássico. Audiência. É onde as famílias se reúnem para assistir. Às vezes, muitas das vezes, o cara tá trabalhando no sábado, chega cansado, domingo é o dia de folga. Os caras eram para ter esse bom senso aí nos clássicos. Não só no Fla-Flu, mas em outros clássicos. Mas e aí? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham a respeito de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis. Até a próxima.